Bom, pessoal, mais uma vez o nosso Didcast e aqui com papos irados e muitas vezes aqueles papos que a gente nem imagina que existe e existe. Pessoas que a gente nem sabe o que fazem para nossa sociedade e fazem muito em todos os setores, em todas as situações. Sempre tem alguém ajudando o próximo. Sempre tem uma mãozinha de um anjinho da guarda procurando saber como e quando podem ajudar. E hoje nós estamos aqui com a gatíssima Kézia Cooper. Mercado Obrigada financeiro. pelo gatíssimo. Mercado financeiro há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Trabalhos excepcionais na área financeira, mas com uma vertente bem solidária. Se apresente, querida Kézia. Então, primeiramente, muito obrigada. Bem-vindo ao Didcast. Muito legal essa proposta, Dini. E aceitei de bate-pronto, porque é um assunto que eu adoro falar, né? A gente conversando aqui anteriormente de entrar, é como propósito para mim isso. O que eu faço, né? A parte, né, do meu trabalho, eu sou executiva de um banco, e a parte eu tenho como propósito ajudar as pessoas com educação financeira. De onde surgiu esse propósito voluntário, Kézia? Na realidade, ele surgiu porque eu queria agregar valor ao meu trabalho. Eu trabalho com investimentos, né? Eu cuido de uma área de captação de um banco. Mas eu falei, como que eu posso ajudar essa pessoa? Já sei, você descobriu que o maior investimento é investir no ser humano. Investir em você, obviamente. É o que eu defendo muito lá na minha página, nas redes sociais, que é investir em você. Primeiramente. Tanto é que eu acho que é até interessante falar um negocinho aqui de educação financeira. Sempre me perguntam, Kézia, eu ganho um salário mínimo, eu invisto quanto desse salário mínimo? A maioria das pessoas, dos educadores financeiros, vão falar 20% você investe. Eu já falo que não. Você pega esse dinheiro que você iria investir e investe em você. Investe num curso, investe enfim, educacional, para gerar renda e maior disponibilidade de valores para investimento. Então, eu sou totalmente contra. Eu vou contra várias situações de educadores financeiros. É muito importante que a gente saiba que o dinheiro, ele, por menor que ele seja, ele tem que ser bem investido. Exatamente. E você mostra esses caminhos? Mostro todos os caminhos. Primeiramente, a reserva de emergência, né? Eu acho que é interessante depois a gente falar. Acho que hoje não é o foco do podcast, mas acho que é interessante a gente entrar nisso. Todo mundo tem que ter. A gente passou por um momento de crise aí, ainda estamos nos recuperando, né? Onde muitas pessoas que não tinham nada, nenhuma reservinha, né? Passaram apuros e a gente sabe disso. Mas você também teve que se readaptar nesse momento, porque os seus clientes, as pessoas com quem você trabalha, a empresa que você presta seus serviços, também teve que se readaptar e fazer uma nova modelagem nesse novo mercado financeiro, que alguns decolaram, outros caíram e outros procuraram se sobreviver, né? Exatamente. Mas para isso foi muito importante ter a reserva de emergência, né? Eu já venho com essa educação financeira, com essa situação de me planejar há bastante tempo. E é o que eu falo para as pessoas que me procuram para consultoria, vivo falando nas redes sociais. A gente não esperar um momento de crise para guardar. A gente não esperar um momento de crise para se adaptar. E sim, adiantar a essa situação, né? Eu falo sempre brincando até que eu me eduquei financeiramente falando quando a água bateu. É isso aí. E não precisa ser assim. É isso que hoje eu tento passar para as pessoas, que não precisa acontecer uma situação extrema para você se educar. Entendi. Né? A minha avó, Kézia, que falava sempre que ela recebia o ordenado e aí ela falava assim, esse aqui eu vou guardar pro remédio. Esse aqui eu vou guardar pro remédio. Olá, ela já tinha educação financeira. É isso que você tá falando agora, eu tô me lembrando da Dona Nina aqui. Exatamente. Dona Nina, você tinha lá, e na gavetinha dela tinha uma bolsinha, aquelas de zíper, bem pequenininha, e sempre tinha lá o dinheirinho dela, que todo mês ela colocava. Se faltasse um dia, o remédio tava lá. E quando ela morreu, e tava lá a bolsinha dela, com esse dinheirinho que eu passei a minha infância e adolescência vendo ela guardar. De uma maneira mais lúdica até, para a gente explicar a educação financeira para crianças, a gente fala em potinhos.
né? O potinho do brinquedo, o potinho da educação. Aí você falou uma coisa muito importante, que é um assunto que a gente ia entrar, Kézia. Você vai falar bastante sobre isso. Nós temos um projeto na Câmara que a gente está querendo colocar uma matéria que é na rede municipal de ensino, Nossa, muito importante, que é educação econômica, né? Sim. Para que a gente possa ensinar essas crianças, não sei se a palavra é ter responsabilidade ou se a palavra seria as crianças aprenderem a dar valor. Eu não sei qual que é a palavra, mas você acha isso importante? Qual que é a importância de uma criança hoje ter essa consciência? Importantíssimo, né? Se nós queremos criar adultos conscientes, financeiramente falando, nós reclamamos da inadimplência, né? Hoje mesmo, uma pessoa da sua equipe, a gente estava falando sobre, o que iríamos comentar aqui, meio por cima, me passou uma matéria sobre inadimplência. A inadimplência em março bateu recordes. Como que nós vamos exigir de um adulto que não teve a educação? Os pais não eram educados financeiramente falando. Na escola ele não teve educação financeira. Então, Dini, está totalmente apoiado nisso daí, porque realmente eu acho que começa da infância. Porque a criança, ela aprendendo as noções básicas, obviamente dependendo da idade será de uma maneira mais lúdica, que a gente vai falar de dinheiro, de, enfim, salário, mesada, pode usar o cofrinho e tudo mais, mas ela vai passar até para os pais. Para os pais que não tiveram educação financeira. Isso daí eu já tenho por base em pessoas que a gente já conversou, crianças que a gente já fez e deu certo. Então, eu acho muito importante. Eu acho muito importante para a sociedade. Sem essa noção básica da educação financeira, ela pode ser um adulto como? Totalmente inadimplente, né? Porque existe uma grande diferença de devedor para inadimplência, né? Nós já estamos falando no nível de inadimplência, ou seja, esse cara já passou de devedor. O devedor acaba a conta no 50-50. Eu ganho um salário mínimo, eu gasto o meu salário mínimo inteiro. E agora, o inadimplente é o quê? É aquele cara que já passou do devedor. Ele gasta mais do que ele ganha. É outro assunto que a gente tem que tratar. A gente sempre tem que viver um patamar abaixo do que a gente ganha. E as pessoas têm que ter consciência disso. E essas crianças, quando elas têm essa consciência, elas crescem de uma maneira realmente reeducando os pais. Porque a gente vê criança quando aprende qualquer coisa em casa. Por exemplo, a minha filha, ela teve... a Urbis foi até o colégio dela fazer lá o trânsito na escola. É um programa que eles tinham, não sei se tem ainda, que ensina noções básicas, fala pro papai colocar o cinto, parar em sinal vermelho. Depois desse curso, uma vez eu fui andar sem cinto, a minha filha nem falou nada, ela veio e falou, pai, tem que colocar o cinto. Passei uma vez no amarelo, no semáforo amarelo, ela falou, você tá maluco, não pode fazer isso. Exatamente. Então acaba transferindo essa educação para os pais, né? Exatamente. Eu sempre... são duas situações aqui que eu gostaria até de comentar, né? Eu lembro da minha infância, eu não sei se você também teve. Eu tive faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Eu tive uma infância humilde, né? Onde meu pai chegava no final do mês, normal, da maioria dos brasileiros. Sentava na mesa, colocava as contas ali e fazia as contas com a minha mãe, né? E o que é para uma criança... né, ali do lado, porque querendo ou não, a gente tá ali naquele meio, ouvir, não vai ter dinheiro para nada mais esse mês, vai faltar dinheiro para isso, vai faltar dinheiro para aquilo. Pare e pense nisso. Você pediu um tênis, falar, desculpa, não tenho dinheiro. Daí você pensa, nossa, meu pai sai 7 horas da manhã de casa para trabalhar, volta às 10 horas da noite e não tem dinheiro? Como assim? A criança cresce achando aquilo normal, quando não é normal. Você concorda? Com educação financeira não é normal isso. Então, por que é importante? Daí a gente volta ao que você me perguntou. Porque realmente a educação financeira muitas vezes é ir contra tudo. Hoje em dia, na nossa situação que nós temos no país, é ir contra tudo e contra todos. Concorda? Porque seus pais, que são o seu exemplo, ali estão falando, né, no final do mês que está faltando dinheiro, o que essa criança cresce pensando? Que o normal é o quê? Falta dinheiro. Faltar dinheiro. Tá aí a resposta para você. É muito importante. Leandro, eu gostaria que você descesse lá e visse, tem um caderninho de um tio meu de 1950, que a doutora Sônia deixou. Vê se você acha lá embaixo em algum lugar. É um tio
que ele era contador, e eu achei por acaso esses dias, a minha mãe me trouxe, era um livro contábil que ele colocava gasto com maçã, com pera, com tudo que ele gastava, ele conseguia ter o controle. E esse meu tio passou a vida ganhando razoavelmente pouco, mas sempre com dinheiro. Exatamente. É o caso também, não dos meus pais, mas dos meus avós, do meu tio, também tio-avô, que eu lembro ele também fazendo aquele livro caixa ali. Moral da história, deixou herança para todo mundo. Controle Por quê? total. Porque controle total. E não era aquela pessoa que hoje em dia ganha muito. Porque assim, eu falo sempre, não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque a gente vê muitas pessoas aí, eu vou falar, não é generalizando, tá? Mas vou falar uma profissão, porque eu dou bastante consultoria, médicos, né? Ganham lá seus 50 mil por mês, 40 mil por mês, e muitas vezes estão endividados também. Estão inadimplentes. Não tem tempo para cuidar do dinheiro, para administrar, né? Acabam gastando mais do que ganham. Então, por isso que eu sempre falo, não é sobre quanto você ganha, e sim sobre quanto você gasta. Por isso a educação financeira é tão importante. A educação financeira é importante em todas as... Ah, chegou! Chegou o caderninho que eu te falei, para você ver que não é papo de político, hein? Pra que planilha, né, Dini? Olha isso. Gente, olha que show. Olha isso, Kézia. Meu Deus. Olha isso daqui. Fevereiro de 1950. 1950. Dini, depois eu quero até uma foto desse caderninho para postar nas minhas redes sociais. Olha aí as marcações. Olha isso. É a planilha financeira, por isso que eu falo. E repito, não há necessário você entender de Excel, você ter planilhas e tudo mais. Você anotando num papel de pão, né? Meu tio-avô, olha isso. A gente deu certo da gente... Eu vou mostrar nas câmeras. Muito legal. Você viu que bacana? Despesas, vendas, diversos. É a planilha financeira tudo que eu passo para os meus clientes. Leandro, dá para você passar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Kézia. Maio de 1950, o mês tinha 31 dias. Depois 26 porque acho que são úteis, né? Acho, de segunda a sexta. Ele não contou sábado e domingo. Nós estávamos falando que a educação financeira ela serve para todas as vertentes. Existe uma vertente que a gente luta bastante, e minha mãe é causuística, que são as mulheres que sofrem maltratos em casa, querem escapar dos maridos por N motivos, e elas acabam não deixando a casa, ou seja... A minha mãe nos passa, e é mais ou menos essa porcentagem, que 70% das mulheres não deixam o lar por conta de uma dependência financeira do marido. Se dedicaram à casa, se dedicaram aos filhos, e são dependentes financeiras do marido. E isso não as encoraja de procurar uma vida melhor. Sim, exatamente. E eu sei que você tem um programa, que você vai me falar o nome, que você dá uma consultoria para o empoderamento dessas mulheres. Me conta um pouquinho do que você encontra, e isso é mais normal do que a gente imagina, né, Kézia? Sim, exato. A ideia surgiu justamente por conta de mulheres nos procurando, né? São três executivas que trabalham nesse programa para ajudar... Programa Panapaná, é o coletivo de borboletas, né? Renascimento, enfim. E são 3 executivas, uma jurídica, né? Um financeiro, que sou eu, e psicológico. Porque essas mulheres, muitas vezes, elas não têm nem condições de pagar por esse auxílio. E ali, nós unificamos, fazemos uma situação super legal, e onde ela tem esses 3 auxílios. A gente nem imagina, mas muitas mulheres têm medo do que pode acontecer se elas se separarem financeiramente falando. Por quê? Porque elas são ameaçadas com isso. Muitas vezes elas Mas esses covardes, eles ameaçam e cumprem a ameaça. Deixa a mulher passar fome, o filho passar fome, esconde salário. Mas ela não sabe que juridicamente isso não
pode, ela está munida de tudo ali para ela se defender, né? E é isso que a gente defende no programa. Mas tudo isso vem da raiz, né? O que é a raiz? Se essa mulher... O que eu falo? Educação financeira, a pessoa tá bem financeiramente falando, é liberdade. É sinônimo de liberdade, né? Eu falo por mim, Dini. Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje ninguém... Óbvio, eu tenho que respeitar o espaço. Refém, eu tenho que respeitar o espaço do outro, né? Até onde vai a liberdade do outro. Mas hoje, eu devo alguma coisa pra alguém? Não. Não. Se eu quiser, se não tiver bom aqui pra mim sentar daqui, eu não posso me levantar e ir embora? Sim. Se não tiver bom dentro da minha casa, eu não posso me levantar e ir embora? Então, é isso que eu tento pregar lá também e auxiliá-las. Porque, assim, não é só um momento de solução também que elas precisam, de solução de relacionamento que elas precisam de educação financeira. Na hora da união também elas precisam estar atentas a isso, né? Porque a vida vai mudar. Existe uma situação em conjunto ali que a maior parte... Você sabia que a maior parte das separações hoje em dia é por conta de problemas financeiros? Ah, é? Justamente foi por isso que a gente criou esse programa. E assim, cada história que chega ali pra gente, Dini, que você fala, meu Deus, como essa mulher tá se submetendo a isso por conta de dinheiro. E é tão complicado, e ela acredita naquele sofrimento ali, ela se envolve tanto naquilo, que ela acredita que aquilo vai acontecer. E a gente tenta demonstrar pra ela que não. Que ela tem como sair daquele relacionamento abusivo, é só ela se organizar para isso. Obviamente, ela vai vai precisar de um jurídico? Vai precisar de um psicológico? Vai também, porque afeta tudo, né? Mas o financeiro, eu tô ali para ajudá-la a colocar tudo em ordem, porque ela tem direitos também, né? Ela não vai sair desse relacionamento sem nada. E quanto que você cobra para isso? Direitos e deveres. Hoje, o nosso programa, ele é voluntário. É por isso que a gente está aqui mostrando, Kézia, os valores das pessoas que são as heroínas, os heróis que agem anonimamente, para que situações como essa, que muitas pessoas falam assim, nossa, isso existe? Existe. E tão perto, sim, tão perto. Então a gente está aqui mostrando que esta situação, vocês que estão nos acompanhando nesse DiniCast, é que as pessoas... elas precisam de um suporte, as crianças precisam de um direcionamento, as mulheres precisam de um empoderamento para se livrar daquele relacionamento tóxico, e para isso a gente precisa somente encontrar as pessoas corretas para que a gente possa orientar da melhor maneira e de graça. Quais são as pessoas que estão nos acompanhando e precisam desse suporte? Como que faz para encontrar vocês, Kézia? Nas redes sociais, né? Nós temos o nosso Instagram lá, o Panapaná. Fala o seu primeiro. O meu é Kézia Cooper, né? Tá passando aqui embaixo, tá? @Kézia Cooper, onde eu dou dicas de educação financeira, mas meu Instagram é um Instagram pessoal, então tem um pouco de família, enfim. Mas o nosso programa é o programa Panapaná. @Panapaná. E ali a gente faz vários posts, tanto a nossa executiva terapeuta, como o jurídico, como o financeiro. Semanalmente, se a pessoa nos pergunta em inbox, a gente tira as dúvidas. Sempre lives estão rolando lá para informar essa mulher, né? E assim, a gente não fechou só para mulheres, tá, Dini? Porque a gente a gente não coloca o gênero. Sim. Como principal, tá? Aqueles que precisam. Aqueles que precisam de um auxílio, tanto homens quanto mulheres, nesse momento tão difícil que é um momento de dissolução de relacionamento, né? Uma outra coisa que a gente está vendo cada vez mais uma crescente, Kézia, é uma situação assustadora e cada vez mais corriqueira, que são idosos que moram com a família, com filhos, e estão sofrendo essa agressão financeira. Eles ficam refém dos filhos, os filhos ficam com o cartão e acabam com o dinheiro desses idosos. Nós estamos estudando também e gostaria depois de discutir isso um pouco mais com você, de como fazer para que esses idosos, quando eu falo idosos, são pessoas acima de 60 anos, que hoje no nosso cotidiano são pessoas novas ainda. E que tem todo o entendimento, né, Dini? Que tem todo o entendimento. E como que com esse idoso pode se livrar dessas garras maléficas daqueles que eles mais confiam, daqueles que eles mais amam, que são os seus familiares. Achei muito legal você levantar esse assunto, porque por essa ótica
Eu não tinha pensado ainda. Mas realmente dá para fazer um trabalho com idosos também. É uma educação. Com idosos também. Demonstrando para esse idoso, porque é o que você falou. É acima de 60 anos, são pessoas que têm entendimento. Uma lucidez. Às vezes, o ampla. que necessita só? É ser plantada a sementinha ali, né? Alguém que abra os olhos dessas pessoas. Sim. Né? Um vídeo que seja, exatamente, né? Um vídeo, qualquer se ela não tem suporte. acesso à internet, a estar numa live que a gente possa fazer para esses idosos, explicando, né, como ele pode administrar, como ele pode fazer daqui, de lá, um vídeo, Dini. Tanto que no nosso contexto hoje, os tipos de agressões, eles são agressões verbais, agressões físicas e também agora financeiras. E psicológica. Nossa, agora né? você falando, então, veio na minha... E é uma coisa muito normal que acontece hoje. Exatamente. São esses idosos que não sabem o que fazer porque sofrem. Muitas vezes não sabem quanto ganha. Os filhos, os enteados, até próprio as mulheres, os homens, eles ficam com o cartão e a pessoa nem sabe mais quanto que ganha e o que se faz. Mas eu acho que isso é um assunto que a gente vai debater bastante para que a gente possa trabalhar por todos, mas principalmente por aqueles que mais precisam, né, Kétia? Exatamente. Até você falando dessa situação de idosos, ontem eu passei, falar rapidamente, depois vocês até cortam aí as partes, tá, gente? Vai cortar nada, vai falar tudo. Ontem eu fui no Sem Parar, colocar o Sem Parar no meu carro, tinha um senhorzinho do lado. Nossa, agora veio nitidamente. O senhorzinho emprestou o CPF dele para um sobrinho. Eu vi ele contando a história, eu fiquei assim, indignada. Eu quase ofereci ajuda para ele ali, mas tava outros familiares juntos, eu achei melhor não naquele momento. Mas ele emprestou o CPF para um sobrinho que a mãe tinha falecido por dó. Me parece que ele era irmão da mãe. O menino, sei que abriu várias coisas no CPF dele. Uma delas era o Sem Parar. Onde ele deixou uma dívida enorme ali, onde o senhorzinho estava desesperado. Você vê que era uma pessoa com pouco entendimento, Dini, mas você vê que era lúcida, ou seja, se chegasse alguém ali e explicasse para ele o que ele deveria fazer, ele saberia. Ele faria. Isso sem falar, Kézia, quando a gente fala desses idosos, que o pessoal acha que são pessoas porque é pobre, porque é burro. Então, todo mundo enganado, né? Falta de informação. Isso sem falar o que os bancos fazem com esses idosos de querer ficar colocando empréstimo consignado, Gente, cada vez mais a rede... Logicamente que a gente não pode generalizar, mas cada vez mais aqueles mais desonestos ficam tirando vantagem dessas pessoas que estão num estado de vulnerabilidade um pouco maior. Né? A gente sabe, né, que o bom para as instituições é o mal pagador, né? Exatamente. A gente sabe disso. Não tenha dúvida. Né? Quer estamos chegando no final do nosso Dinicast. Eu quero falar mais. Você achou chique? Dinicast? Eu achei demais, gente. Ficou bonitinho, né? Demais. E eu acho que a gente pode estreitar isso fora do Dinicast para ajudar as pessoas realmente desse lado aí financeiro. Vamos conversar muito. Eu acho. Tem vontade de ajudar, né, acho que a gente tem muito o que fazer. Mas da onde surgiu essa vontade de ajudar? Eu tenho que deixar meu legado. Por que eu vim para esse mundo, teve né? exemplo? Teve... Não, começou eu achando que eu tinha que agregar valor ao meu produto. Eu trabalho com investimento, correto? Eu só vou oferecer um investimento para o cara? Não, eu vou ensinar ele a guardar. Por aí começou. Ensinar ele a guardar como? Tendo educação financeira. Daí eu pensei, putz, mas eu tô dando educação financeira para quem tem muito dinheiro? Vamos tentar fazer isso para quem não tem recurso, né? E daí começou, Dini, é uma bola, né? E vai indo, e você vai se envolvendo, e é o que eu gosto. É muito bacana a gente sincronizar esse nosso pensamento nessa educação financeira para as crianças na rede municipal de ensino. Quando a gente fala em rede municipal de ensino, parece o Fernando Dini está sendo restritivo. Não, é porque é onde a gente pode atuar. Pode atuar, né? Exatamente. Mas existem outros locais que a gente possa fazer esse tipo de educação, com palestras, com conversas. E o pai fala assim, nossa, mas você é maluco, vai fazer educação financeira para minha criança de 8 anos. Também pode, não pode? Daqui a pouco ele tá mostrando o vídeo pro pai. Ele tá pegando o pai pela mão e levando o pai para ver também, porque entendeu? O que a gente vê de criança que não tem limites, que se você falar não, rola no chão,
se bate no pai, bate na mãe, tudo isso também é por conta desta falta de educação financeira que muitas vezes os pais não dão, né? Exatamente. E existem várias técnicas para a gente conseguir educar essa criança, sabe? Eu tenho vários assuntos para falar. Você é mão de vaca? Acho que é super. Você é muito mão de vaca? Super. Se eu trouxer o Robertinho aqui para um Dinicast, ele vai contar o que acontece lá em casa. Ah, é? Mas eu uso algumas técnicas, né? Por exemplo, o que a gente conseguir economizar de luz, você vai ganhar durante um mês essa economia. Vamos supor, é R$100 de luz. Ele economizou e a gente ajudou a economizar e deu 80, R$20 é dele. No primeiro mês, obviamente, porque senão não faz sentido a gente economizar. Mas são técnicas que você vai usando. Nossa, é lindo de ver a criança passando, apagando a luz. Tudo que é luz. Tomando banho de 2 minutos. Então, assim, sabe? O Dinicast tem tempo para acabar, mas a conversa aqui vai longe, né, Ju? Tem coisas que são, assim, você pode organizar, mas talvez a mãe, o pai, precisa de um start para fazer isso, concorda? Sim. Porque senão tá levando ali no automático, como todo mundo, né, Dini? Então, mas se a mãe e o pai não aprenderam isso, talvez essa nova geração que a gente possa ajudar, elas venham com esse pensamento definido. Porque eu aprendi durante esses últimos 10 anos de vereador... Olha o exemplo do seu tio, meu Deus. Você viu só? Eu fiquei chocada. Tudo. Chocada. Colocava o dia, o ano, Perfeito. Quantos meses no mês... E é muito bacana isso daí, quer dizer, porque a gente consegue criar uma nova consciência. Depois que eu consegui ter compreensão que o que muda a nossa vida não são leis, mas é a mudança comportamental, é a cultura. Exatamente. Eu penso em fazer leis 1000 vezes, porque eu acho que através de campanhas a gente consegue conquistar muito mais, né? Muito mais, exatamente. Eu acho que, e a gente está falando muito sobre educação financeira aqui, e educação financeira é mudança de mindset mesmo. Não adianta eu passar textos homéricos aí para você ler, e se a sua cabeça não tiver para aquilo, se você não tiver disposto, né? Foi como eu falei, precisou acontecer uma situação complicada para eu mudar o meu mindset em relação ao dinheiro. Porque realmente, eu também fui. Eu gastava tudo, tudo que eu ganhava era tudo que eu gastava. Até acontecer uma situação onde eu me vi ali complicado, né? Uma situação complicada e onde eu tinha um bem maior para cuidar, que era o meu filho. Então, ou eu me educo, ou eu penso no meu futuro e no dele, ou o que ia acontecer, né? É igual comer, né? Dá para emagrecer sem comer? Exatamente. Mas você não precisa ficar sem comer, você tem que fazer uma reeducação alimentar. É uma mudança de pensamento. Adorei. Você gostou? Muito legal. Fala que você amou. Fala assim, amei. Ai, não vou falar pra você, vai se achar, mas foi muito legal. Você vai vir muitas vezes para que a gente possa falar mais ainda? Eu acho que dá pra gente nichar os assuntos, né? Educação financeira para idosos, educação financeira para crianças, porque tem muita coisa pra gente falar. Ideias de como economizar, de como fazer isso, de que maneira. Tem os patamares da educação financeira para a gente falar. Kézia Cooper, considerações finais. Gente, vocês não imaginam o quanto é libertador você procurar informação, você tentar educar-se financeiramente falando. Eu sempre falo que eu acho que finanças é liberdade. É isso aí. E você que nos acompanharam aqui nesse Dinicast, vocês viram que a mocinha é casca grossa, mão de vaca. Eu sou. Vamos chamar o Robertinho para um Dinicast? Vou trazer o Robertinho aqui. Muito obrigado, pessoal, por mais esse acompanhamento e vocês podem ter certeza que tudo que a gente puder fazer para abrir a mente, para que a gente possa saber que existe sim pessoas que estendem as mãos e querem ajudar e que isso não custa nada, vocês continuem nos acompanhando. E hoje, a gatíssima Kézia Cooper com vocês, mostrando um pouco mais sobre educação. O nome seria uma educação financeira, né? Educação financeira, exatamente. Não percam. Valeu, gente.